Um local construído para recordar o Holocausto e servir de exemplo contra o ódio, contra a intolerância, o racismo e o preconceito. É o Museu do Holocausto, o primeiro desse gênero no país. E o Paraná no Ar foi conhecer o museu e você é nosso convidado nesse passeio marcado por imagens fortes e muita emoção. É hora de voltar no tempo. A década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. As malas empilhadas e o barulho do trem lembram a viagem dos judeus rumo aos campos de concentração nazista. Muitos nunca voltaram para casa. Realmente traz, acho, mais próximo à realidade, né? Ver o sofrimento das pessoas naquela época, né? E também, né, consegue deixar a gente mais próximo, entender um pouco mais até alguns aspectos culturais que existem até hoje, né? As fotos nas paredes são reais, mostram o sofrimento de milhões de judeus durante um dos períodos mais tristes da história, o Holocausto. O museu em Curitiba é o único no país construído em memória a este período. As salas do museu viram cenários, são fotos, vídeos, esculturas, livros de autores censurados da época. Nas telas interativas é possível descobrir curiosidades, como funcionavam os campos de extermínio ou ainda os chamados guetos, onde os judeus moravam e se escondiam. As fotos e histórias contadas aqui são muito fortes, mas os objetos expostos no museu parecem dar muito mais realidade ao período. Essa boneca aqui, por exemplo, foi a única coisa que restou para uma menina judia, depois que toda a família dela foi morta. O capacete usado pelos soldados nazistas ou os sapatinhos das crianças judias, todos parecem transmitir as emoções de quem os vestiu. Impossível não se impressionar com a peça de maior valor histórico. No acervo do museu, uma das páginas do livro sagrado dos judeus, o Torá, que foi queimado pelos nazistas. O acervo chegou até nós através de doações de instituições, de museus internacionais e principalmente de sobreviventes e de familiares que até hoje nos procuram com documentos, fotos, passaportes, objetos que entram no nosso acervo. Aqui na parte permanente do museu, aproximadamente 5% de todo esse acervo é mostrado ao público, o resto é disponibilizado num computador e em exposições itinerantes. Aqui no museu, a história do Holocausto também é contada por pessoas que foram perseguidas pelo nazismo, conseguiram sobreviver e vieram reconstruir a vida aqui no Brasil. Em vídeo é possível assistir a 3 depoimentos de judeus sobreviventes. Quem passa por aqui se emociona. Esse museu, ele traz uma carga bem grande pra gente, né? Porque naquela época os judeus sofreram muito preconceito e hoje isso ainda acontece. Acho que é uma reflexão geral, não só do como os judeus foram tratados, mas como hoje nós tratamos não só as pessoas, mas todas as coisas ao nosso redor. O grande objetivo do museu é evitar que essas histórias voltem a acontecer hoje em dia. É transmitir as lições do Holocausto para os jovens, para as crianças, falar sobre o preconceito, a intolerância, o ódio, a discriminação e aproximar essas histórias desses jovens. É impressionante. O Museu do Holocausto fica na rua Coronel Agostinho Macedo, 248, no bairro Bom Retiro, em Curitiba.